Você já passou pela situação de desejar se conectar fortemente com alguém? Já aconteceu de você ouvir ou ler sobre as histórias de vida de alguém e pensar, não é possível, essa pessoa está falando a minha vida, ela é minha gêmea de vida, ou minha gêmea de alma, ou a gente é, como fala, irmã gêmea de barrigas diferentes, de mães diferentes, né? A verdade é que tem pessoas que passam por situações bem parecidas às nossas e quando elas descrevem essa situação é como se elas estivessem dando voz às nossas histórias, às nossas dores e traumas. O ser humano ele tem a necessidade de se conectar com o que é conhecido. Quando nós vemos ou lemos histórias como as nossas, o nosso cérebro reconhece esse lugar e ele sente segurança e confiança para se aproximar dessa pessoa. Afinal, pensa, ela vai me entender, ela vai me compreender. Nós queremos nos conectar com pessoas que confiamos, que nos sentimos seguras ou que possuem algo que nós desejamos. E eu falo nesse aspecto no lado do sentido bom da coisa. Isso já aconteceu comigo, de um lado e acontece muito frequentemente por um outro lado. E deixa eu te contar um pouquinho o meu caso nesses dois lados aqui. Teve um momento da minha vida que eu desejei muito me conectar com algumas mulheres, um grupo de mulheres, e mais especificamente com uma mulher que representava esse grupo. Ela relatava sobre os processos e as vivências dela com Deus, principalmente a trajetória dela com Deus, e era muito parecido com o que eu tinha vivido, com os processos que Deus vinha me trazendo. E eu passei a me desejar, a conectar com essa pessoa de uma maneira até que obsessiva. Eu passei a desenvolver, sim, claro, um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por ela, pela história dela, mas eu pedi a Deus que pudesse me dar essa abertura, que trouxesse essa conexão com ela, mas nunca houve da parte dela. Apesar dela ser sempre gentil, as poucas vezes que nós nos falamos, ela foi sempre muito direta e objetiva, sem deixar espaço ou margens para continuar uma conversa. No início eu fiquei meio frustrada, mas depois eu entendi que a coisa era mais profunda e que Deus queria curar raízes de feridas mais antigas que já existiam em mim, que tinham sido acionadas através da figura dessa pessoa. Eu já volto aqui no final da minha história, mas primeiro eu quero apresentar para você os vários fatores ou motivos que explicam quando você quer se conectar muito, de uma maneira até obsessiva, como eu falei, com uma pessoa específica que tem uma história muito parecida com a sua, ou você percebe que ela tem a personalidade parecida com a sua, ou as falas, ou o jeito de ser, ou comportamentos, ou casamentos, filhos, ou até mesmo temperamento. O primeiro possível motivo é porque o seu eu foi esquecido por você mesma. E esse eu deseja se conectar com você mesma novamente através da figura que essa pessoa representa, já que ela tem tantos aspectos parecidos como o seu. É como se o seu eu interior estivesse te enviando uma mensagem de que sente saudade de você, de que sente falta de você. E eu te pergunto, há quanto tempo você se abandonou? Há quanto tempo você não se ouve, não se percebe, não se aceita, não se cuida, não se ama, não se perdoa? Talvez seja o tempo de você dar atenção para si mesma e olhar para as necessidades que estão gritando dentro de você. Talvez você esteja esperando essa pessoa que você deseja tanto se conectar te resgatar, mas eu tenho uma coisa para te falar. Somente você, com a ajuda de Deus, pode se resgatar. Ninguém pode te tirar desse lugar de dor a não ser você mesma. Uma outra possibilidade de querer ansiosamente estar com uma pessoa específica é porque pode ser que ela carregue algo que você deseja muito. Um exemplo, ela pode carregar a presença latente de Deus, ela pode carregar a bondade de Deus, uma fé inabalável, um amor, uma intimidade com Deus que você almeja, ou até mesmo características comportamentais que você vem buscando persistentemente no seu processo. E estar com essa pessoa te faz lembrar o quanto que você quer isso, o quanto que isso é importante. Às vezes você quer pegar até um pouquinho dela, vamos dizer assim, né? Eu quero te lembrar que tudo que essa pessoa carrega, que é muito bom e que sim, ela até pode compartilhar com você, mas tudo que ela carrega, primeiramente vem do Senhor, foi o Senhor quem deu a ela. E isso também está disponível para você em Deus e não somente através da conexão com ela. Até porque a porção que você vai receber de Deus vai ser infinitamente maior. Um outro possível motivo é que essa pessoa ela pode lembrar alguém
de que você sente falta do passado. Talvez essa pessoa lembre o seu pai, a maneira de falar, de agir, ou a sua mãe, ou irmãos, avós, familiares, pessoas do seu passado que não esteve presente na sua vida e que faltou com você. E é como se você sentisse também saudade dessas pessoas ou de situações que você idealizou viver e que nunca viveu. E esse desejo obsessivo de estar com essa pessoa do presente pode, na verdade, ser um desejo mais profundo de se conectar com quem nunca foi presente na sua vida. Nesse caso, perdoe quem falhou com você e busque suprir essas faltas no amor do Pai Celestial, que é uma fonte inesgotável de cura e de amor abundante. Ainda outro possível motivo é que talvez você e essa pessoa carreguem missões e propósitos parecidos. É como que o espírito de vocês desejassem se conectar pelo propósito que Deus colocou antes mesmo de enviar vocês à Terra. E quando você vê essa pessoa talvez adiantada no processo comparado com o seu, é como que se você estivesse vendo a si mesma no futuro. E isso faz você querer estar com essa pessoa para viver um pouco daquilo que também Deus reservou para você. Vai pensando aí, olha. E aí um outro motivo pode ser que essa pessoa esteja num lugar ou num ambiente ou com pessoas que você sonha em estar, ou até mesmo que Deus já tenha te mostrado como uma promessa, tenha revelado ao seu coração como um desejo do próprio coração dele. Mas, de alguma forma, o seu inconsciente hoje pensa que estar conectada com essa pessoa vai te levar mais facilmente para este lugar. Nesse caso, obviamente que tem um lado ruim, porque algumas pessoas, não todas, tá? Mas algumas desejam se conectar até mesmo por interesse, usando a pessoa para chegar até um lugar e faz dela um alvo de obsessão. Mas vamos nos lembrar que Deus tem uma estação para cada pessoa, um kairos, como eu gosto de dizer, o tempo determinado por Deus, que não vai ser alterado por causa do seu desejo. Pelo contrário, se o desejo e o motivo for por causa do ego, com intenções ruins e negativas, muito possivelmente você não chegue lá, apesar de ser promessa de Deus. No meu caso pessoal que eu contei, vou voltar um pouquinho, Deus me permitiu ver que o motivo estava relacionado a 3 desses aspectos que eu falei para você. O primeiro aspecto e o maior desejo obsessivo estava ligado a eu estar me projetando na pessoa. Eu havia abandonado a mim mesma em algum momento da minha vida e ao ver essa pessoa, ouvir ela falar sobre histórias tão parecidas, é como se eu tivesse me reconectado comigo mesma. Só que o erro é que eu estava me reconectando comigo mesma através de uma pessoa e Deus queria me reconectar comigo mesma através de mim mesma. E é como se eu não tivesse coragem de acessar a mim mesma. Eu precisava fazer as pazes comigo, porque eu tinha como melhor amiga me abandonado. Eu havia ficado presa em uma situação específica da minha infância, diante de um trauma violento para minha alma e inconscientemente eu esperava que essa pessoa que era parecida comigo pudesse me resgatar. Depois que eu tive esse insight, claro, durante um processo aí de 4 ou 5 meses de cura para descobrir a raiz desse desejo obsessivo de me conectar com essa pessoa, eu pude, com a ajuda de Deus, retirar a parte da energia que eu tinha dado para essa pessoa, porque muitos dos meus pensamentos e o desejo de me conectar com ela estava tirando esta força e esta energia que eu precisava usar para me resgatar. A história, gente, foi tão profunda e tão inesquecível que eu relato isso em detalhes no meu livro Mais Forte que Sua Dor. Se você quer conhecer, tá lá. O outro aspecto que Deus falou no meu coração, porque eu tinha o desejo de me conectar com essa pessoa, é porque eu via ela como uma irmã que eu tinha uma irmã de sangue, mas que eu nunca tinha tido a oportunidade de viver experiências como uma irmã. Sabe, aquela coisa de estar rindo, conversando, desfrutando de uma amizade idealizada. Então, o que eu não vivi com a minha irmã de sangue, eu projetei e idealizei nessa pessoa. Então, quando eu vi essa mulher junto, num grupo de outras mulheres, aí acendia ainda mais o desejo de eu estar com todas elas ali. Eu também precisei curar um trauma que Deus trouxe a revelação, a lembrança, destravou essa memória, que eu havia sofrido na infância, um bullying muito forte, uma situação de humilhação por um grupo de pessoas. E ali eu acabei construindo uma idealização de estar num grupo, de ser aceita, porque na minha infância fui muito desprezada e humilhada exatamente por um grupo de meninas. Eu precisei desconstruir esse castelinho infantil de areia que eu tinha criado e aceitar a realidade da
minha história com a minha irmã de sangue e também curar essas experiências vividas com aquela turma que havia me ferido profundamente. Então é aquela coisa de trazer o real e desconstruir o ideal, aquele ideal irreal que não existe, mas que está aqui só na nossa cabeça infantil. E o outro aspecto que Deus ainda me confrontou foi, porque quando eu via essa pessoa vivendo as promessas de Deus no momento dela, eu me imaginava com ela no futuro, como que se, por ela ser parecida comigo em alguns aspectos e história, eu desejasse viver as promessas de Deus ao lado dela, curtindo, conversando, sendo amigas. Só que, gente, as coisas não acontecem ao mesmo tempo, né? O Kairos dessa pessoa, ela estava vivendo, eu estava vivendo um outro tipo de Kairos, um outro momento, uma outra estação para minha vida. É o que eu digo, pode um filho menor de 18 anos querer dirigir um carro só porque o irmão já tem a carteira de motorista? Claro que não. Nem um pai e uma mãe vai deixar, vai falar, espera a sua idade, você tem 7 anos, você tem 10, tem 12, ou seja, apesar de eu não fazer parte do grupo das pessoas que queria se aproximar com intenções ruins e egóicas, afinal eu nutria um respeito, um amor, um carinho, uma admiração e celebrava todas as conquistas dessa pessoa e ainda é assim até hoje. Mas eu precisei confessar para mim mesma e para Deus uma certa cobiça que eu estava tendo em relação a essa pessoa, de querer de repente estar vivendo junto com ela, e não respeitando talvez o momento dela e respeitando também o meu momento. Eu precisei me arrepender, confessar a Deus, avaliar as minhas motivações e posso dizer para você, devolver para Ele e entregar para Ele todo o desejo de me conectar com essa pessoa, com qualquer outra e seguir vivendo o meu tempo, o meu momento, a minha estação, aceitando o meu caminho da maneira que Deus colocou. E eu entendi que se Deus tiver planos para nós estarmos juntas desfrutando algum momento em algum lugar especial no futuro, assim Ele fará no tempo determinado por Ele, de uma maneira espontânea e não forçada. Então, em oração, eu devolvi todos os desejos para Deus e pedi que Ele purificasse cada um deles. Por outro lado, hoje eu vivo um outro lado disso que eu trouxe aqui para vocês. Eu sou a pessoa que muitas querem se conectar comigo, muitas desejam caminhar numa conexão mais próxima por causa da minha história de vida, que lembra muito as histórias de vida de tantas outras pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas. Hoje, eu estando do outro lado, mesmo que eu queira abrir espaço para conexões mais profundas, eu vejo que é humanamente impossível. Até porque o meu coração, ele é sempre inclinado para ajudar, para ouvir, para aconselhar as pessoas. E quando eu me conecto com alguém, eu realmente invisto atenção, carinho, oração, energia, tempo, elementos que hoje, por causa dos direcionamentos de cada estação que Deus vai mudando e vai trazendo para nós, dentro do propósito que Ele já me confiou, eu não posso mais, eu não tenho mais essa possibilidade. No passado eu pude muito fazer isso, mas hoje já não consigo mais. E aqui, gente, na verdade, o meu intuito ao rasgar o meu coração nesse Drops Emocionais é para te ajudar a que você identifique os seus porquês. Eu trouxe aqui alguns possíveis motivos, coisas que podem estar adoecendo a sua alma, te mantendo decepcionada ou frustrada como uma pessoa que, na verdade, não tem nada a ver com o que você está sentindo, porque, como você viu na minha história, tudo tinha a ver comigo e não com a outra pessoa. De qualquer maneira, eu penso que se essa pessoa que você talvez deseje se conectar não tenha aberto o coração e nem correspondido os desejos da sua conexão e da sua investida em amizade, se as oportunidades de estreitar os laços de amizade não aconteceu, talvez é porque Deus deseja trabalhar ainda alguma dessas áreas na sua vida que eu citei aqui para você. Faça como eu, cave, busque em Deus para Ele revelar, para Ele te trazer a raiz de tudo isso. Peça perdão a Deus, devolva para Deus, fale com Ele e foque em Jesus. Tira o foco da pessoa e foca no amor de Cristo. Na verdade, se conecte inteiramente com Cristo, esteja sempre conectada a Ele. E deixe o fluxo da sua vida fluir de uma maneira natural, porque as pessoas com as quais Deus quer te conectar, por estar ligada ao propósito que Ele tem para a vida de ambas, serão conectadas sem forçar, de maneira espontânea e até mesmo surpreendente. Eu creio para a sua vida e creio para a minha vida também. Que Deus te apresente as pessoas que Ele escolheu para caminhar ao seu lado, onde você vai agregar na vida da pessoa e a pessoa vai agregar na sua vida e juntas vocês estarão cumprindo cada uma o seu propósito diante de Deus. Bom, se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Que Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.